Se a Terra tivesse o tamanho de uma moeda de 5 centavos, Netuno seria do tamanho de uma bola de beisebol. Isso é impressionante, mas não se compara ao gigantesco nono planeta que pode estar escondido. A saga da descoberta do planeta 9 pode finalmente ter chegado ao fim. Acontece que o problema não era onde estávamos procurando, mas como estávamos procurando. E os pesquisadores podem ter acabado de fazer a maior descoberta do sistema solar em décadas. Veja, a ideia de encontrar um planeta além de Netuno já existe há anos. Eu sei, na escola você provavelmente aprendeu que o nono planeta era Plutão. Mas esquece Plutão. Ele foi rebaixado para uma categoria menos importante desde 2006. Do que eu tô falando é do planeta 9, um planeta gigante e hipotético que poderia ser nosso vizinho cósmico. Nós nunca o vimos de verdade, mas os cientistas têm quase certeza de que ele está por aí em algum lugar, escondido nos confins do sistema solar. Para explicar por que eles pensam isso, precisamos de uma folha de papel. Ei, aqui tá usa! Colocamos uma moeda em cima dela e de repente ela começa a se mover. A menos que estejamos falando de algum tipo de superpoder, não tem como essa moeda se mover sozinha, certo? Então, você imagina que alguém deve estar do outro lado, segurando um imã e mexendo ele por aí. Você não consegue ver o imã, mas ele explica por que a moeda está se movendo. É mais ou menos isso que está acontecendo com o planeta 9. A gente não consegue ver, não consegue provar, ainda. Mas a existência dele poderia explicar os movimentos estranhos que vemos lá fora no espaço. Por exemplo, os planetas do nosso sistema solar orbitam em um plano achatado, que é inclinado cerca de 6 graus em relação ao Sol. Mas por que 6 graus? Bom, ninguém sabe ao certo. Alguns cientistas acham que essas órbitas podem estar levemente inclinadas por causa da atração de um nono planeta. A existência dele também poderia explicar os caminhos incomuns de objetos menores no distante cinturão de Kuiper, uma região cheia de detritos gelados que se estende muito além da órbita de Netuno. Lá em 2016, pesquisadores do Caltech publicaram um estudo sobre o planeta 9. Eles sugeriram que ele poderia ter uma massa cerca de 10 vezes maior que a da Terra e seguir uma trajetória altamente alongada. É um jeito científico de dizer que ele leva uma eternidade para dar uma volta ao redor do Sol. Por causa disso, ele estaria localizado na parte externa do Sistema Solar. Quer dizer, muito longe. Ele orbitava o Sol a uma distância de 20 a 30 vezes mais distante do que o nosso planeta mais afastado, Netuno. De acordo com cientistas, o planeta 9 levaria até 20 mil anos terrestres para completar apenas uma órbita ao redor do Sol. Como ele está absurdamente longe, é quase impossível enxergá-lo. Então, por mais interessante que essa hipótese pareça, nunca encontramos evidências concretas de que o planeta 9 realmente exista. Mas talvez estejamos bem perto. Em maio de 2025, uma equipe da Universidade Nacional Tyndall pode ter feito uma das descobertas mais empolgantes do Sistema Solar de todos os tempos. Certo, existe uma hipótese de que o planeta 9 ainda não foi descoberto porque não estamos usando o método certo. Esse novo estudo levanta uma questão interessante. E se o planeta 9 na verdade parecer mais brilhante na luz infravermelha do que na luz visível? Deixa eu explicar. Os cientistas têm tentado encontrar o planeta 9 pela luz refletida por ele. Mas aqui está o problema. Apesar de seus comprimentos de onda invisíveis, a luz do Sol teria que viajar até o planeta 9, refletir em sua superfície e depois voltar todo o caminho até a Terra. Se um planeta do tamanho de Netuno tivesse cerca de 10 vezes mais distante do que Netuno, ele pareceria cerca de 10 mil vezes mais fraco. Mas a radiação térmica do próprio planeta, ou seja, seu calor, só precisa fazer uma viagem de ida. Então, na luz infravermelha, o planeta 9 seria apenas cerca de 100 vezes mais fraco. É por isso que faz mais sentido procurá-lo usando telescópios infravermelhos espaciais. E essa é a ideia por trás desse novo estudo. A equipe começou a vasculhar arquivos procurando por dados antigos de levantamentos do céu em infravermelho, e eles buscaram esses dados em 2 fontes principais. Primeiro, o IRIS, um satélite lançado nos anos 80 que escaneou o céu por quase um ano. Depois, o satélite japonês Akari, outro observatório de infravermelho que operou entre 2006 e 2011. Então, basicamente, eles compararam objetos que apareceram no banco de dados do IRIS e notaram quais tinham se movido até o momento em que o Akari fez suas observações. E, ao fazer isso, os pesquisadores encontraram algo incrível. Um objeto que pode ser justamente o nosso tão procurado nono planeta. Porque, se algo se move, pode ser um planeta orbitando o Sol, certo? E sim, eles realmente encontraram alguns objetos celestes mostrando pequenos movimentos. Mas antes de tirar conclusões precipitadas, eles precisaram descartar o efeito de paralaxe. E isso é algo realmente importante quando estamos falando sobre descobertas no Sistema Solar. Para explicar isso, preciso que você faça uma coisa. Coloque um dedo na frente do seu rosto.
Feche um olho e agora troque. Seu dedo parece se mover um pouquinho, né? Isso acontece porque você está olhando para ele de um ângulo um pouco diferente, de um olho para o outro. A mesma coisa acontece quando olhamos para o espaço a partir da Terra. Como nosso planeta orbita o Sol, nossa visão de objetos muito distantes muda só um pouquinho. Esse efeito é chamado de paralaxe. O que quero dizer é que, por causa desse efeito, o planeta 9 pareceria se mover pelo céu à medida que a Terra gira ao redor do Sol. Em um determinado dia, ele pode parecer estar em um lugar, mas 6 meses depois, quando a Terra estiver do outro lado do Sol, ele pareceria ter mudado de posição. 6 meses depois disso, ele pareceria voltar para o mesmo lugar. Os cientistas precisaram levar a paralaxe em consideração. Na verdade, eles tiveram que remover os efeitos dela. Então, a equipe analisou imagens do céu tiradas na mesma data todos os anos. Porque, nessa mesma data, a Terra está sempre no mesmo ponto da sua órbita. Isso significa que, se o planeta 9 for real, ele apareceria no mesmo lugar nessas imagens todos os anos, sem nenhum movimento falso causado pela paralaxe, só a posição real dele. Essa busca minuciosa os levou a um único objeto, um minúsculo ponto nos dados infravermelhos. Essa pequena e estranha mancha havia se movido ligeiramente ao longo de sua órbita ao redor do Sol durante os 23 anos entre Íris e Acari. Espere, será que é só isso? Será que os astrônomos acabaram de confirmar a existência de um planeta oculto? Bem, talvez. Tchau. Não fique muito animada. Os dados que temos sobre seu movimento durante esse período não são suficientes para determinar sua órbita completa. Então, por enquanto, ainda não podemos afirmar com certeza se esse objeto misterioso é realmente o planeta 9. Mas com certeza é um forte candidato. Com base no brilho do objeto, a equipe estima que ele pode ser bastante massivo. E isso foi uma grande surpresa. Veja, pesquisas anteriores da NASA descartaram a existência de planetas do tamanho de Júpiter ou Saturno escondidos por lá, mas o mundo menor teria passado despercebido. Então, os cientistas estavam procurando por algo só um pouco maior que a Terra. Mas, ao que parece, esse planeta misterioso pode ser mais massivo do que Netuno. Agora que eles descobriram o planeta 9, supostamente pelo menos, o plano é continuar acompanhando e coletando novos dados. Mas não pense que o caminho daqui para frente vai ser fácil. Porque, desde que o satélite Acari o avistou pela primeira vez, esse objeto não ficou parado. Ele vem se movendo lentamente pelo espaço desde então. Então agora os cientistas precisam usar telescópios comuns na Terra para tentar encontrá-lo de novo. E aqui está a parte complicada. Eles não têm certeza exatamente para onde foi transferido. Portanto, eles precisam vasculhar uma área bastante grande do céu. E até agora, nenhum objeto correspondente foi encontrado. Se esta descoberta realmente se confirmar como a do planeta 9 ou não, só o tempo dirá. Por enquanto, sua existência ainda está em debate, mas com novas e poderosas tecnologias a caminho, como o telescópio espacial Nancy Grace Roman da NASA, os astrônomos estão mais determinados do que nunca a descobrir a verdade. E se o planeta 9 realmente estiver lá fora, escondido nas extremidades frias e escuras do nosso sistema solar, está ficando sem lugares para se esconder. Atenção, terráqueos! Sim, isso inclui você. Os cientistas descobriram um novo membro do sistema solar. Temos oficialmente um novo planeta anão orbitando bem além de Netuno. Mas isso não é tudo. Apesar de ser pequeno e nada notável, esse objeto chamado 2017 OF-201, eu sei, é um nome bobo, pode conter as principais informações sobre a existência especulada do planeta 9. Ou, melhor dizendo, estraga a diversão, porque em vez de nos ajudar a encontrar o planeta 9, pode ser a primeira evidência tangível de que o 9º maior planeta teórico era apenas isso, uma teoria. Mas primeiro, o que exatamente são planetas anões e por que essa descoberta é tão importante? No início do século XXI, os pesquisadores adquiriram melhores telescópios e começaram a descobrir objetos celestes menores e mais estranhos. Isso começou com Eris em 2003, mas a descoberta de outros corpos semelhantes fez com que Plutão perdesse seu status de planeta verdadeiro. Para ostentar orgulhosamente o nome de um planeta, uma rocha espacial deve preencher 3 requisitos. Deve orbitar o Sol e não outro planeta, como faria uma Lua. Deve ter massa suficiente para que sua gravidade o torne redondo, e precisa ser gravitacionalmente dominante em sua órbita. Em outras palavras, um objeto deve ser capaz de eliminar a maioria dos outros objetos em seu caminho, absorvendo-os, arremessando-os para longe ou influenciando-os de alguma outra forma, como pagá-los. Brincadeira. Imagine um caminhão gigante e potente dirigindo em sua própria pista, empurrando os carros menores para o lado. Embora Plutão esteja orbitando o Sol e tenha a aparência elíptica necessária, ele está no cinturão de Kuiper, uma região repleta de objetos gelados.
Como não consegue limpar sua órbita, os pesquisadores perceberam que Plutão não era muito diferente de muitos corpos semelhantes conhecidos como objetos transneptunianos, ou TNOs. Existem bem mais de 5.000 TNOs conhecidos, sendo que apenas 1.000 são oficialmente numerados, o que significa que foram estudados o suficiente para terem suas órbitas confirmadas. É aqui que as coisas ficam interessantes. Há algum tempo, cientistas notaram um padrão. Muitos desses planetas menores compartilhavam trajetórias e inclinações semelhantes. Isso inspirou uma teoria de que esses objetos foram influenciados por um planeta 9 ainda não descoberto, também conhecido como Planeta X. A superterra proposta teria uma massa de 5 a 10 vezes maior que a da Terra. Ela orbitaria muito longe, possivelmente a 75 bilhões de quilômetros, e, como um titereiro invisível, manipularia as órbitas dos TNOs com sua gravidade. Alguns desses objetos são classificados como objetos transneptunianos extremos. Vamos chamá-los apenas de ETNOs. Os ETNOs são planetas menores com uma distância média de pelo menos 22 bilhões de quilômetros do Sol. Eles têm órbitas excêntricas que não podem ser explicadas pela gravidade de Netuno, Urano, Saturno ou Júpiter. Isso levou alguns cientistas a concluir que o planeta X deve estar lá fora. Com o passar dos anos e a descoberta de cada vez mais TNOs, os cientistas começaram a notar que esses objetos recém-encontrados não seguiam os padrões estabelecidos anteriormente. Muitos TNOs e ETNOs descobertos nos últimos 5 a 6 anos não correspondiam aos mesmos parâmetros orbitais. Dos 6.000 objetos encontrados orbitando a mais de 4,5 bilhões de quilômetros do Sol, muitos não mostram sinais de serem influenciados por um planeta oculto. Apesar disso, os cientistas ainda hesitam em admitir que o planeta X é apenas uma ilusão. A descoberta de algo novo não é apenas empolgante, mas um planeta como esse também poderia nos proteger, atraindo asteroides do espaço profundo. Ele poderia ajudar a explicar por que nosso sistema solar é tão diferente de muitos outros, onde superterras e mini-Netunos são comuns. Poderia até mesmo resolver como o sistema solar se formou, como os objetos se espalharam e o que ainda está escondido no escuro. Descobrir o planeta 9 não seria apenas legal, mas poderia remodelar tudo o que sabemos sobre o sistema solar. No entanto, com a descoberta do 2017 OF-201, na verdade isso ainda é um pouco complicado. Vamos chamá-lo apenas de OF de agora em diante. Com a descoberta do OF, toda a teoria do planeta 9 parece estar em suas últimas pernas. Então, o que torna o OF tão especial e como ele afeta a ideia por trás do planeta 9? Estima-se que o membro recém-descoberto do nosso sistema solar tenha cerca de 690 quilômetros de diâmetro. Esse tamanho o coloca na categoria de planeta anão. Certamente é maior do que muitos outros objetos transneptunianos, mas ainda tem cerca de 1/3 do tamanho de Plutão. O que mais se destaca é sua órbita alongada ao redor do Sol. São necessários pelo menos 25.000 anos para completar uma revolução. Sua órbita o aproxima cerca de 6,7 bilhões de quilômetros do Sol, o que é semelhante à distância de Plutão, e se estende até 239 bilhões de quilômetros em seu ponto mais distante. Isso significa que ele viaja muito além do cinturão de Kuiper e se aproxima do limite interno da nuvem de Oort. Essa órbita não é apenas extremamente longa, mas também altamente excêntrica, esticada como uma longa oval, e isso a coloca em um raro grupo de objetos que viajam para as partes mais distantes do nosso sistema solar. Embora existam objetos com períodos orbitais mais longos, como os cometas que se originam da nuvem de Oort, eles são muito menores do que esse planeta anão recém-descoberto. Mas, apesar de seu tamanho relativamente grande para um objeto tão distante, OF é quase indetectável. Ele passa a maior parte do tempo escondido da vista da Terra, longe do sistema solar interno e muito fraco para ser visto pelos telescópios atuais. Na verdade, os astrônomos estimam que ele seja visível apenas por cerca de 1% de sua órbita de 25.000 anos. De fato, esse novo planeta anão chegou mais perto do Sol em 1930, o mesmo ano em que Plutão foi descoberto, mas passou despercebido. Ninguém o viu naquela época, e ele só foi descoberto em maio de 2025, completamente por acidente. Ao vasculhar dados arquivados de telescópios disponíveis publicamente, os pesquisadores reuniram sua localização a partir de 19 imagens separadas, tiradas ao longo de 7 anos. Um trabalho de detetive impressionante. Então, o que tudo isso significa para o planeta X? As fotos arquivadas revelaram que a órbita desse objeto não corresponde a nenhum dos agrupamentos orbitais usados anteriormente para apoiar a hipótese do planeta 9. Ele não pertence ao mesmo grupo de outros ETNOs, o que é mais importante. Se um planeta oculto estiver realmente puxando os corpos celestes,
Wolf deveria ter sido expulso do sistema solar há milhões de anos. Se o planeta 9 estivesse onde especulamos e tivesse a massa prevista, então a órbita atual de Wolf não duraria muito. Ela provavelmente seria alterada ou até mesmo destruída em cerca de 100 milhões de anos. No entanto, sua órbita parece estável e imperturbável, o que sugere que ela está assim há muito mais tempo. Mas espere, você exclama. Se a órbita misteriosa de Wolf não é causada por um planeta gigante invisível, o que mais poderia ser? Bem, o espaço é cheio de surpresas, e a gravidade não é exclusiva dos planetas. Uma ideia é que a órbita tenha sido esticada ao longo do tempo por marés galácticas. Assim como a Lua puxa os oceanos da Terra, a própria galáxia da Via Láctea puxa suavemente tudo no sistema solar. É uma força lenta e constante, mas se você estiver longe o suficiente, como é o caso de Wolf, até mesmo esse puxão suave pode distorcer sua órbita ao longo de milhões de anos. Outra explicação possível é que uma estrela passageira pode ter chegado ao nosso sistema solar há muito tempo, especialmente durante sua formação. Na época em que o Sol era jovem e cercado por estrelas recém-nascidas, uma delas poderia ter passado perto o suficiente para dar um empurrão gravitacional em alguns objetos externos. Esse tipo de passagem poderia facilmente ter puxado um objeto gelado para uma órbita esticada e inclinada. A terceira ideia é que essas órbitas incomuns são resquícios do início do sistema solar, quando os planetas e os detritos eram lançados por toda parte. Alguns podem ter acabado em órbitas estáveis, mas extremas, como Wolf, o planeta anão. Se algo realmente estiver puxando esses objetos distantes de fora do nosso sistema solar, algo como a própria galáxia, então não temos modelos para explicar isso. É notável que tenhamos conseguido detectar Wolf em primeiro lugar. Esses objetos só aparecem quando estão próximos do Sol, portanto é provável que tenhamos visto apenas uma fração do que está lá fora. Pode haver centenas ou até milhares de rochas semelhantes, todas com órbitas estranhas e origens misteriosas. Isso significa que o verdadeiro mistério pode não ser um planeta oculto, mas o mundo oculto das rochas espaciais que orbitam silenciosamente no escuro, esperando para serem encontradas. Você já ouviu falar do planeta 9? Não, não é Plutão. Estamos falando de algo escondido nos confins do sistema solar. Um planeta misterioso que existe no nosso sistema solar, mas que ainda não foi descoberto. Já estamos procurando por ele há anos, mas finalmente parece que os cientistas encontraram uma pista para resolver esse mistério. O planeta 9 é um planeta hipotético. Os astrônomos estão em busca dele já faz um bom tempo, mas ele é tão difícil de encontrar que só conseguiram juntar alguns detalhes sobre suas possíveis características. Uma coisa que sabemos é que o planeta 9 precisa ser um mundo massivo, possivelmente até 10 vezes a massa da Terra. Esse é um planeta enorme. Também se acredita que ele seja um viajante distante, vagando em algum lugar entre Netuno e Plutão. Alguns cientistas acham que o planeta 9 pode, na verdade, ser um mini Netuno, com uma atmosfera espessa e gasosa e um núcleo rochoso. Outros especulam que ele pode ser um mundo gelado, com uma superfície sólida e congelada e uma camada espessa de gás hidrogênio e hélio. Claro, como ainda não encontramos o planeta 9, não podemos afirmar com certeza como ele é. Na verdade, nem temos certeza se ele realmente existe. Alguns dizem que é só um mito, como a fada do dente ou o coelhinho da Páscoa, mas outros estão convencidos de que ele está por aí em algum lugar. E no fim das contas, nem temos certeza se o planeta 9 é mesmo um planeta. Pode ser um tipo especial de buraco negro ou ser feito inteiramente de matéria escura. A busca pelo planeta 9 começou no início do século XXI, quando um grupo de astrônomos percebeu que algo não estava certo nos confins do nosso sistema solar. Eles notaram que alguns objetos distantes, conhecidos como objetos transnetunianos, estavam se comportando de maneiras inesperadas. Objetos transnetunianos, ou TNOs, são como a versão cósmica daqueles itens no fundo da sua geladeira que você esqueceu por anos. Eles são pequenos corpos gelados que ficam no cinturão de Kuiper, além de Netuno. Então, os cientistas perceberam que esses caras começaram a agir de forma estranha. No começo, eles acharam que podia ser só uma coincidência, mas, conforme investigaram mais a fundo, começaram a suspeitar que havia um nono planeta escondido por lá. Você deve estar se perguntando, por que ainda não descobrimos? Bem, pode ser por causa da órbita estranha do planeta 9.
Todos os outros 8 planetas orbitam o Sol mais ou menos no mesmo plano, que é como um disco achatado. No entanto, a órbita do nosso amigo hipotético é diferente. Ela pode ser inclinada e se mover em uma direção diferente das dos outros planetas. A órbita dele também pode ser alongada, parecendo um oval, em vez de quase circular como normal. Por causa disso, o planeta 9 pode passar a maior parte do tempo bem longe do Sol, como um verdadeiro introvertido. Ele só chega relativamente perto do sistema solar interno a cada poucos milhares de anos. Isso faz com que ele seja super apagado e difícil de encontrar. Então a única maneira de descobri-lo pode ser estudando o efeito gravitacional que ele exerce sobre o nosso sistema solar. E essa não é a primeira vez que os astrônomos saem à procura de um novo planeta. Lá no século XIX, houve uma busca parecida por um hipotético planeta X. Mas dessa vez, eles estavam equipados com uma tecnologia muito melhor e um senso de humor muito mais afiado. Eles começaram a chamar esse alvo difícil de Planeta 9, que era muito mais chamativo do que Planeta X. Chegaram até a criar uma hashtag para a busca, Plutolives. Era uma referência ao fato de que Plutão tinha sido expulso do grupo dos planetas, e alguns astrônomos estavam ansiosos para encontrar um novo planeta para ocupar seu lugar. Mas a busca pelo Planeta 9 não tem sido nada fácil. É como tentar encontrar uma meia perdida em um cesto de roupa suja do tamanho de um estádio de futebol. Tá tão longe e é tão tênue que nem mesmo os telescópios mais potentes conseguem enxergá-lo. Em vez disso, os astrônomos tiveram que contar com evidências indiretas, como as órbitas estranhas dos TNOs, para tentar descobrir onde ele pode estar. Alguns cientistas até supuseram que ele poderia ser um planeta errante, o que explicaria por que é tão difícil de encontrar. Mas eles não perderam a esperança. Até hoje, eles vasculham o céu usando todo tipo de telescópio de alta tecnologia e algoritmos sofisticados para tentar encontrar esse planeta esquivo. E não tema, caro humano curioso, porque parece que, depois de tantos anos de pesquisa, finalmente podemos ter encontrado a chave para resolver esse mistério. O astrônomo Man Ho-chan, de Hong Kong, tem uma teoria. Ele acredita que o planeta 9 pode ter um monte de luas. Isso mesmo. Além de ser um planeta gigante escondido nas profundezas do espaço, ele também é meio acumulador. Luas são a sensação do sistema solar exterior. Na verdade, quase todo planeta por aqui tem pelo menos uma lua, exceto Mercúrio e Vênus. A Terra tem só uma, o que é meio triste se você parar para pensar. Até corpos que nem são planetas, como Plutão, têm pelo menos algumas luas. Um pouco injusto, né? Enfim, levando isso em consideração, vamos escolher umas luas com planeta 9. A região entre o cinturão de Kuiper, cheio de rochas, e a nuvem de Oort, também cheia de rochas, onde esse planeta está previsto para estar, deve ser um prato cheio para coleta. Chan fez alguns cálculos e determinou que seria mais estranho se o planeta elusivo não tivesse nenhum satélite. De acordo com os cálculos dele, um objeto com a massa do planeta 9 deveria capturar pelo menos 20 TNOs com quase 145 quilômetros de diâmetro. É como se nosso planeta misterioso estivesse jogando Pokémon cósmico com essa galera. Então, e se o planeta 9 tiver luas? Isso faria alguma diferença? De certa forma, sim. Elas poderiam nos dar algumas pistas indiretas para finalmente localizar esse planeta misterioso. Agora, você deve estar pensando, como no cosmos a gente conseguiria enxergar essas luas minúsculas? Não é como se elas fossem acenar uma bandeira gigante ou tocar um som da Beyoncé para chamar nossa atenção. Bem, aparentemente, a chave está em algo chamado aquecimento de maré. Aquecimento de maré pode até parecer uma nova moda de academia, mas é um fenômeno científico real. Isso acontece quando dois corpos celestes estão próximos um do outro. Veja, as marés não são só sobre o vai e vem do oceano. Elas também são resultado da gravidade puxando de forma desigual um planeta ou uma lua. Quando um planeta e uma lua estão próximos o suficiente, a gravidade deles puxa um ao outro, criando uma forma meio de bola de futebol americano. E à medida que esses corpos celestes se movem ao redor um do outro, eles mudam de forma e geram atrito internamente, o que produz calor. Uau, quem diria que o planeta 9 poderia ter uma rotina de exercícios? Talvez devêssemos começar a chamá-lo de planeta academia, então. De qualquer forma, se o planeta 9 tiver alguma lua, a força gravitacional dessas luas faria com que ele mudasse de forma constantemente, gerando calor nesse processo.
E talvez a gente consiga detectar esse planeta misterioso pelo calor produzido por essas luas, mesmo que ele não emita nenhum outro sinal. Agora, antes de você se empolgar demais, encontrá-los não vai ser moleza. Eles são incrivelmente pequenos e estariam muito longe da gente. Mas olha, nada que vale a pena descobrir vem fácil, né? Os cientistas estão otimistas de que, com a tecnologia certa, eles podem identificar esse sinal revelador. Vai ser mais fácil pra gente encontrá-los com instrumentos modernos, como telescópios de última geração. Fala sério, que amigos legais pra se ter, né? Claro, o processo de encontrar isso pode ser difícil e demorado, mas o potencial de recompensa é enorme. Encontrar esse planeta poderia explicar muito do comportamento estranho observado nos TNOs, no cinturão de Kuiper e além. Como já mencionamos, eles têm agido de forma bem esquisita ultimamente, inclinando-se e se alinhando de jeitos suspeitos. Se esse planeta realmente não existir, ainda precisamos explicar qual é a razão desse comportamento estranho. De qualquer forma, a busca pelo Planeta 9 é uma das missões mais empolgantes e intrigantes da astronomia moderna. É como uma caça ao tesouro cósmica, e todo mundo está convidado a participar dessa diversão. Então, pegue seus telescópios e vamos caçar planetas. Vai saber, né? Talvez a gente encontre ele antes do que imagina. De planetas com chuva de vidro e oceanos de lava, a mundos com 3 sóis e diamantes gigantes. O nosso universo está cheio de surpresas. E em certas ocasiões encontramos objetos e corpos celestes que simplesmente não deveriam existir, mas apesar de toda a lógica, eles continuam a existir e prosperar. Em 2023, descobrimos mais um planeta impossível, o TOI 5295b. Mais uma vez, nosso universo se mostra muito mais complicado do que pensávamos. E esse não é o único planeta estranho que descobrimos nos últimos anos. Então, vamos dar uma olhada em alguns desses planetas impossíveis. TOI 5205b é o primeiro da lista. Este é um planeta incomumente grande orbitando uma estrela pequena. Ele está localizado a cerca de 280 anos-luz da Terra. São quadrilhões de milhas, mas em escala cósmica é bem perto. Esse planeta foi descoberto recentemente, em 2023. Então, por que ele é tão especial? Porque ele não segue as regras de formação planetária como os outros planetas do seu bairro. TOI 5205b é meio rebelde, porque orbita uma anã vermelha minúscula, que é apenas 4 vezes maior que Júpiter. O que tem de tão estranho nisso, você pergunta? Bom, veja bem. Uma anã vermelha é basicamente como o menorzinho da ninhada no mundo das estrelas. Esse tipo de estrela é bem fria, cerca de 2 vezes mais fria que o Sol. Ela tem um tom avermelhado, daí o nome, e sim, as estrelas funcionam de um jeito bem estranho. Quanto mais próximas do vermelho, mais frias elas são, e quanto mais próximas do azul, mais quentes. Olha, eu não faço as regras. Enfim, por causa disso tudo, elas não são muito brilhantes, então sem um bom telescópio, você não vai vê-las no céu. Mas elas não são apenas uns perdedores do espaço. São as estrelas mais comuns do universo. Elas também vivem muito mais do que o nosso Sol. E graças a isso, geralmente tem vários planetas diferentes orbitando ao redor, incluindo alguns parecidos com a nossa Terra. Então, se um dia a gente decidir procurar um novo lar, pode muito bem ser perto de alguma anã vermelha. Mas aqui está o detalhe sobre TOI 5205b. É um gigante gasoso. Gigantes gasosos, como, por exemplo, Júpiter ou Saturno, são os grandalhões do universo. Esses planetas são compostos principalmente por gases como hidrogênio e hélio. Eles não têm uma superfície sólida, como a Terra ou Marte, então você não pode simplesmente pousar neles sem ser esmagado pela pressão imensa. E não são chamados de gigantes à toa, eles são absolutamente enormes. Na verdade, se você pegasse todos os outros planetas do nosso sistema solar e os juntasse, ainda assim não seriam tão grandes quanto Júpiter. Em outras palavras, eles são os lutadores gasosos da família planetária. Então, como é possível que um planeta tão grande orbite uma estrela tão pequena e fraca? Anãs vermelhas geralmente são consideradas pequenas demais para abrigar gigantes gasosos. Além disso, é fisicamente impossível. Ou pelo menos era o que pensávamos. Mas o TOI 5205b tinha outros planos e decidiu se formar perto de uma anã vermelha mesmo assim.
É como uma ervilha orbitando um limão. O que não parece tão estranho até você lembrar que Júpiter, ao lado do nosso Sol, é como uma ervilha ao lado de uma bola de basquete. Só estrelas realmente grandes conseguem manter planetas tão grandes por perto. E isso deixou os astrônomos coçando a cabeça, já que ia contra tudo o que eles achavam que sabiam sobre a formação de planetas. E enquanto tentamos descobrir como o TI 5205b conseguiu quebrar as regras, o próprio planeta parece bem satisfeito em seguir seu caminho pelo cosmos. E ele não é o único. Nos últimos anos, os cientistas descobriram vários desses planetas proibidos. Então, vamos dar uma olhada nos outros. Por exemplo, TOI 3757b, um planeta gigante com a densidade de um marshmallow. Imagina um planeta gigante, tão macio e fofinho, que parece um marshmallow flutuando no espaço. É isso mesmo, TOI 3757b é um gigante gasoso que foi apelidado de Planeta Marshmallow, por causa de sua densidade incrivelmente baixa. Claro, ele não é comestível, nem fofinho como um marshmallow de verdade, mas ainda assim seria divertido tocá-lo. Esse planeta foi descoberto em 2022. Ele está localizado na constelação de Auriga, o Cocheiro, a 591 anos-luz de nós. Assim como o anterior, ele também orbita uma estrela anã vermelha. E olha só, TOI 3757b leva apenas 3 dias para completar uma órbita. Imagina fazer aniversário a cada 3 dias. Ele também está incrivelmente perto da sua estrela, a apenas cerca de 5,6 milhões de quilômetros de distância. Para comparar, a distância entre o Sol e o planeta mais próximo dele, Mercúrio, é de cerca de 58 milhões de quilômetros. Então, TOI 3757b tá tipo colado na sua estrela. Vamos torcer para que esse planeta Marshmallow não acabe muito torrado. Agora, vamos falar sobre como esse planeta foi descoberto. Ele foi detectado pelo Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito, ou TESS, um detetive espacial em busca de novos planetas. O método de detecção por trânsito é quando os cientistas usam a luz da estrela para encontrar o planeta. Quando o planeta passa na frente da estrela, ele bloqueia uma pequena parte da luz da estrela, fazendo com que ela pareça um pouco mais fraca por um tempo. Os cientistas conseguem detectar essa queda no brilho usando instrumentos especiais. Se essa queda acontece regularmente, eles conseguem saber que há um planeta orbitando a estrela. O tamanho da queda no brilho mostra aos cientistas o quão grande é o planeta e o quão perto ele está da estrela. Se a queda for muito pequena, isso significa que o planeta provavelmente também é bem pequeno. E se a queda acontece com mais frequência, isso quer dizer que o planeta provavelmente está mais perto da estrela. E foi assim que descobrimos o nosso planeta Marshmallow e muitos outros. No geral, o TOI 3757b é um planeta fascinante que capturou nossa imaginação com suas propriedades únicas. Agora vamos passar para o próximo corpo celeste misterioso, o TYC 8998-761b, que está na fronteira entre um planeta e uma estrela. Ufa, esse nome é um trava-língua. Deixa eu te apresentar um planeta cujo nome eu não vou repetir. Bom, esse aí também é um gigante gasoso. Mas não é qualquer gigante gasoso. Na verdade, ele é tão grande que faria Júpiter parecer uma pedrinha minúscula em comparação. Quero dizer, ele tem 14 vezes a massa de Júpiter e é 3 vezes maior em diâmetro. Não é impressionante? Ele orbita uma estrela muito jovem, parecida com o Sol, a 300 anos-luz de distância. Essa estrela tem apenas 17 milhões de anos. E sim, é considerado um bebê entre as estrelas. Para comparar, o nosso próprio Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Mas a estrela em si não é tão interessante assim. O planeta, por outro lado, é meio esquisitão. Veja, planetas simplesmente não podem ser tão grandes assim. Com essa massa enorme, ele deveria ser uma estrela. É meio parecido com o Mar Cáspio, que é considerado o maior lago do mundo. Assim como o Mar Cáspio não é realmente um mar nem um lago, esse planeta é tipo o fígado meio do universo. Não chega a ser uma estrela, mas também não é exatamente um planeta. Alguns cientistas acham que ele pode ser uma estrela fracassada, o que é como dizer que é um bolo que não cresceu direito. E vamos falar sobre a temperatura dele. Sabe quando você se sente como uma batata assada quando tá fazendo 32 graus Celsius lá fora? Pois é, esse planeta tira sarro da gente.
A temperatura estimada da superfície dele é impressionante 1425 graus Celsius. Isso é mais quente do que um jalapeño saindo direto da fritadeira. Dessa vez, o planeta foi descoberto pelo método de detecção por imagem. Olha, tirar fotos de exoplanetas não é nada fácil. A estrela é sempre muito mais brilhante e estraga a foto. É como tentar tirar uma selfie com o crush enquanto seu irmãozinho irritante fica pulando na sua frente. Mas os cientistas têm uma solução. Eles usam óticas especializadas e métodos de observação inteligentes, como a coronografia. Basicamente, eles bloqueiam a luz da estrela para que a gente consiga ver o planeta com mais clareza. Mágica, né? E foi assim que eles também descobriram esse planeta, que não é uma estrela. E agora ele tá dando muito o que pensar para os cientistas. Isso faz a gente questionar o que sabemos sobre a formação dos planetas. Vamos torcer para descobrir mais sobre isso no futuro. É incrível pensar nas coisas estranhas e malucas que existem no nosso universo, e esses planetas com certeza se encaixam nessa categoria. Quem sabe o que mais está por aí esperando para ser descoberto. Talvez um dia a gente encontre um planeta ainda mais impossível do que os que acabamos de discutir. Até lá, mantenha os olhos no céu e a mente aberta para as infinitas possibilidades do nosso universo. Observe essa região gigante em forma de rosquinha bem longe da Terra, além da órbita de Netuno. Estamos falando de uma distância de mais de 4 bilhões de quilômetros. É o cinturão de Kuiper, e algo estranho e bizarro está acontecendo lá. Os planetas anões e outros objetos pequenos que moram lá se recusam a se agrupar. Em vez disso, eles seguem órbitas específicas, o que é estranho. O motivo pode ser um planeta grande e misterioso escondido além de Plutão. Sua gravidade pode estar bagunçando as órbitas dos corpos espaciais de Kuiper. Me escute. Nosso sistema solar é composto pelo Sol e tudo o que gira em torno dele devido à forte gravidade da estrela. Isso inclui os 8 planetas principais: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Há também coisas menores, como luas, asteroides e Plutão. Durante muito tempo se pensou que Plutão fosse o 9º planeta, mas quando ele foi reclassificado como um planeta anão, os cientistas começaram a procurar um novo planeta X. Será que eles têm uma queda por números ímpares ou o quê? E adivinhe só, alguns realmente acham que pode haver um planeta grande e gelado escondido muito, muito além de Netuno. Esse planeta misterioso é frequentemente chamado de Planeta 9. O Planeta 9 ainda não foi visto, mas os cientistas acreditam que ele pode estar por aí porque algumas rochas espaciais minúsculas e distantes chamadas étnos se movem seguindo caminhos bizarros e confusos. Esses caminhos parecem estar agrupados e inclinados de uma forma que não acontece por acaso. Isso pode significar que há um planeta oculto puxando-as para o lugar com sua gravidade. Se o Planeta 9 for real, ele pode ser de 5 a 10 vezes mais pesado do que a Terra. Ele também estaria muito longe, centenas de vezes mais distante do Sol do que a Terra. Ao longo dos anos, os cientistas estimaram diferentes distâncias para sua órbita, e a mais recente estimativa, em 2025, diz que ele poderia estar cerca de 290 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Existem algumas ideias interessantes sobre a origem do Planeta 9. Ele pode ter começado como um grande planeta que Júpiter expulsou do sistema solar interior, ou pode ter vindo de outra estrela, ou até mesmo ter vagado pelo espaço por conta própria antes de ser capturado pela gravidade do Sol. Embora os cientistas tenham se esforçado muito usando telescópios potentes, ninguém viu o Planeta 9 ainda. E até agora, sua existência é apenas uma teoria. No entanto, recentemente um grupo de pesquisadores tentou algo inteligente. Eles usaram dados de 2 pesquisas espaciais especiais chamadas IRAS e ACARI. Essas 2 pesquisas observaram o céu em luz invisível, infravermelho distante, com cerca de 23 anos de diferença, o que é útil porque o Planeta 9 deve se mover muito lentamente. A equipe se concentrou em uma lista especial da ACARI, que é melhor para encontrar objetos fracos e em movimento no espaço. A equipe adivinhou o brilho do Planeta 9 e a velocidade com que ele poderia se mover com base no tamanho, na distância e no quão gelado ele poderia ser. Em seguida, eles procuraram por blips correspondentes no céu que foram vistos tanto pela IRAS quanto pela ACARI, mas não exatamente no mesmo local. Isso porque um planeta real teria se movido um pouco ao longo de 23 anos, e eles de fato encontraram 13 possíveis correspondências que poderiam ser o Planeta 9. Suas estimativas foram baseadas na distância que o objeto parecia estar, 500 a 700 vezes mais distante do Sol do que a Terra, e no peso que ele poderia ter, que é de 7 a 17 vezes a massa da Terra. Depois de analisar cuidadosamente todas as imagens, eles reduziram a um candidato realmente bom.
As duas detecções não estavam no mesmo local em ambas as pesquisas, e a forma como apareceram no mapa da pesquisa Akari correspondia ao que se esperaria de um objeto de movimento lento. Ele apareceu em uma data e não estava lá 6 meses antes. Mas, é claro, havia um problema. Aparentemente, os dados antigos não são bons o suficiente para descobrir o caminho exato do planeta em potencial. Portanto, a equipe quer fazer novas observações de acompanhamento usando uma câmera especial chamada DE-CAM, que é muito boa em detectar objetos fracos e em movimento. Dessa forma, eles poderão descobrir se esse candidato é realmente o planeta 9. Além disso, isso pode nos ajudar a aprender mais sobre como nosso sistema solar funciona e como ele se formou. Se o planeta 9 for descoberto, mudará totalmente a forma como entendemos nosso sistema solar. Isso poderia explicar por que algumas rochas espaciais distantes do cinturão de Kuiper têm uma inclinação estranha. A questão é que a maioria dos planetas gira em torno do Sol em um círculo mais ou menos plano, mas esses objetos distantes têm uma inclinação de cerca de 20 graus. O planeta 9 pode ser a razão disso. Em seguida, provavelmente descobriríamos por que esses objetos inclinados parecem apontar para o mesmo lado. Suas órbitas estão agrupadas em uma única direção. A gravidade de um grande planeta oculto poderia estar conduzindo-os como ovelhas. Há também alguns objetos estranhos inclinados muito distantes. Eles não fazem sentido a menos que algo grande como o planeta 9 esteja puxando-os. Algumas rochas espaciais orbitam o Sol de trás para frente entre os grandes planetas, o que é meio que o caminho errado. Isso é muito estranho, a menos que algo grande esteja mexendo com elas. Alguns objetos distantes do cinturão de Kuiper continuam a cruzar o caminho de Netuno e não foram lançados para longe. Isso ocorre porque o planeta 9 pode estar ajudando a manter suas órbitas estáveis por um longo tempo. Outra coisa legal é que, se o planeta 9 existisse, ele seria uma super-terra, um tipo de planeta que vemos muito ao redor de outras estrelas, mas que ainda não temos em nosso sistema solar. Portanto, encontrar um aqui tornaria nosso sistema solar mais parecido com os outros lá fora. Ao longo da história, as pessoas têm se perguntado se poderiam existir planetas ocultos muito além de Netuno, mesmo antes de Plutão ser encontrado. Em 1880, um homem chamado George Forbes imaginou que poderia haver 2 planetas desconhecidos lá fora, um cerca de 100 vezes mais distante do Sol do que a Terra e o outro cerca de 300 vezes mais distante. Ele achava que esses planetas misteriosos poderiam estar puxando alguns cometas e mudando suas órbitas, mais ou menos como Júpiter faz com os cometas próximos a ele. Em 2004, os cientistas encontraram um pequeno mundo estranho chamado Sedna. Ele tinha uma estranha trajetória ao redor do Sol que não parecia ser afetada por nenhum dos planetas conhecidos. Seu ponto mais próximo do Sol, chamado Periélio, está longe demais para que Netuno seja o motivo. Isso fez com que alguns cientistas se perguntassem se Sedna foi empurrado em seu caminho por um planeta oculto, talvez até mesmo algo tão grande quanto a Terra ou maior. Outros pensaram que talvez fosse uma estrela que passou voando há muito tempo ou outra estrela que se formou perto da nossa. Então, em 2014, outro objeto estranho, o 2012 VP113, foi descoberto. Ele tinha uma órbita muito semelhante à de Sedna, o que deixou as pessoas ainda mais desconfiadas de que poderia haver algo grande lá fora atrapalhando seus caminhos. Isso deu início a uma nova rodada de caça ao planeta X, ou planeta 9. Em uma reunião em 2012, um cientista chamado Rodney Gomes disse que talvez houvesse um planeta grande e oculto cerca de 1.500 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Ele achava que isso poderia explicar as órbitas de outros objetos estranhos, como alguns cometas distantes e centauros, pequenos corpos que vagam entre os planetas gigantes. Naquela época, aqueles que apoiavam a teoria do planeta 9 acreditavam que, se ele existisse, se moveria ao redor do Sol em um círculo enorme e alongado, chamado de órbita elíptica. Ele estaria cerca de 400 a 800 vezes mais distante do Sol do que a Terra, cerca de 13 a 26 vezes mais distante do que Netuno. Se realmente tivesse esse tipo de órbita, levaria cerca de 10.000 a 20.000 anos para dar uma única volta ao redor do Sol. Além disso, se ele de fato orbitasse o Sol, não seguiria a mesma trajetória plana dos outros planetas. Sua trajetória seria inclinada em cerca de 15 a 25 graus. O ponto mais distante em sua órbita, chamado Afélio, estaria na direção da constelação de Touro. Quanto ao ponto mais próximo, ele apontaria para Serpens, Ophiuchus ou Libra. Quanto à composição do planeta 9, ele provavelmente seria muito parecido com Urano ou Netuno. Teria uma atmosfera espessa feita de hidrogênio e hélio e seria super frio, 226 graus negativos. Seu núcleo seria feito de ferro e sua camada intermediária seria cheia de rocha e gelo de água.
Ao mesmo tempo, se o planeta fosse menor e mais denso, ele poderia ser parecido com a Terra, com uma superfície rochosa em vez de gasosa. De acordo com um cientista chamado Mike Brown, se o planeta 9 fosse real, uma sonda espacial poderia alcançá-lo em cerca de 20 anos se usássemos uma trajetória de estilingue motorizado ao redor do Sol. Vamos ver. Tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Phaeton, Júpiter. Peraí, de qual Phaeton eu tô falando? Bom, vejamos. Era o começo do século XIX e o cinturão de asteroides ainda não tinha sido descoberto. No ano de 1801, um homem chamado Giuseppe Piazzi avistou o maior asteroide do Sistema Solar, Ceres. Naquela época, as pessoas acreditavam que havia um planeta orbitando entre Marte e Júpiter, e Ceres parecia se encaixar nessa ideia. Mas no ano seguinte, outro astrônomo, Heinrich Olbers, encontrou mais um corpo celeste seguindo uma órbita parecida. Era um asteroide que mais tarde foi chamado de Pallas. Essa descoberta ajudou Olbers a perceber que esses dois objetos espaciais poderiam ser fragmentos de um planeta. A descoberta de mais dois asteroides, Vesta e Juno, parecia confirmar essa teoria. Acreditava-se que o planeta, que foi chamado de Phaeton no século XX, surgiu nos primeiros dias do Sistema Solar, e que depois foi destruído e seus destroços formaram o cinturão de asteroides. A ideia de Olbers ficou conhecida como a teoria da disrupção. Para os astrônomos daquela época, parecia óbvio que o planeta havia colidido com um grande objeto espacial, o que levou à sua destruição. O candidato mais provável era Nêmesis, uma hipotética anã vermelha ou marrom orbitando o nosso Sol. Outra teoria afirmava que Phaeton poderia ter passado por um cataclismo interno que teria despedaçado o planeta. Havia mais uma ideia: Phaeton poderia ter se aproximado demais de Júpiter e sido despedaçado pela imensa gravidade do gigante gasoso. Hoje em dia, porém, os astrônomos já não acreditam mais na teoria da disrupção. Uma nova ideia substituiu-a. Ela é conhecida como a teoria da acreção. Essa teoria afirma que o cinturão de asteroides é tudo o que restou do disco protoplanetário. Supostamente, esse disco orbitava o Sol originalmente, antes mesmo da formação dos planetas. Infelizmente, por causa das forças gravitacionais de Júpiter, esse material nunca conseguiu se unir para formar um planeta. Mas o que é o cinturão de asteroides? Ele fica entre as órbitas de Júpiter e Marte. Lá se encontram muitos asteroides e até planetas anões. Alguns podem migrar ou ser lançados para fora do cinturão em direção ao Sistema Solar. Os 4 maiores asteroides dessa região são Ceres, Vesta, Pallas e Egia. Eles representam metade da massa de todo o cinturão. Quanto ao restante da massa, inúmeros corpos menores a compõem. Em vários filmes de ficção científica sobre o espaço, o personagem principal entra em um cinturão de asteroides e precisa se esforçar para escapar de inúmeras rochas ameaçando destruir sua nave. Bom, isso não tem nada a ver com a realidade. Apesar de haver milhares de asteroides nessa região, eles estão tão distantes uns dos outros que a chance de colisão é praticamente nula. Mas poxa, é só um filme, né? De qualquer forma, quando o cinturão de asteroide estava se formando, alguns objetos começaram a se juntar e formar o que conhecemos como protoplanetas. Mas a força gravitacional causada pela formação de Júpiter tornou essas colisões violentas demais. E em vez de formarem grandes corpos espaciais como planetas, os asteroides se despedaçaram. Os astrônomos acreditam que, como resultado dessas colisões, mais de 99,99% da massa original do cinturão de asteroides foi perdida nos primeiros 100 milhões de anos da história do Sistema Solar. Apenas os maiores asteroides têm gravidade suficiente para adquirir uma forma esférica. Os pequenos geralmente são apenas pilha de entulho, mantidas juntas de forma frouxa pela gravidade. E os menores objetos do cinturão de asteroides parecem poeira, de tão pequenos que são. E todos esses objetos, gigantes e minúsculos, orbitam o Sol. Existem vários tipos de asteroides, dependendo de sua composição e albedo, que é a proporção de luz ou radiação refletida por uma superfície. Os principais tipos são os asteroides de carbono, que têm uma superfície muito escura, os de silício, que você também pode chamar de asteroides de pedra, e os metálicos. Os 2 primeiros tipos correspondem a cerca de 75% e 17% dos asteroides que conhecemos.
Pela primeira vez, o cinturão de asteroides foi atravessado por uma espaçonave em 1972. Foi a sonda espacial Pioneer 10. A nave conseguiu refutar a teoria de que o cinturão estava cheio de poeira que poderia facilmente danificar todos os equipamentos a bordo. Isso não aconteceu. E desde então, mais 8 sondas já viajaram pelo cinturão de asteroides. E agora, vou te contar alguns fatos legais sobre o próprio Sistema Solar. Tente contar quantos desses fatos você já conhecia antes e escreva sua resposta nos comentários aqui embaixo. O Sistema Solar tem impressionantes 4,5 bilhões de anos. Os cientistas chegaram a essa conclusão depois de estudar meteoritos, o material mais antigo que conseguiram encontrar. Mas o nosso Sistema Solar não é o único na galáxia Via Láctea. A galáxia em que vivemos abriga cerca de 100 bilhões de sistemas estelares. E se isso é só na nossa galáxia, o que podemos dizer sobre o universo inteiro? Agora, o nosso Sol também é incrivelmente massivo. Aqui está a prova. 99,86% de toda a massa do Sistema Solar é a massa do Sol. Em especial, hidrogênio e hélio, que são os elementos que o compõem. Os 14% restantes são, em sua maioria, a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. E a propósito, ao contrário do que muitos pensam, o espaço sideral não é um vácuo perfeito. Ele contém não só estrelas e planetas, mas também nuvens de poeira interestelar, plasma espacial e raios cósmicos. Esses são fragmentos de átomos que vêm disparados das regiões mais distantes do Sistema Solar. Agora, um fenômeno com o qual os astronautas devem se preocupar a explorar o espaço é a soldagem a frio. Se 2 pedaços do mesmo tipo de metal se tocarem no espaço, eles se unem e ficam permanentemente grudados, como se fosse uma cola galáctica. Isso não acontece na Terra porque a água e o ar mantêm as peças separadas. Você pode ver eclipses solares, mesmo que a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, ela também está 400 vezes mais próxima da Terra. Então ela é perfeitamente capaz de ocultar a estrela. Mas, em 600 milhões de anos, a Lua não vai mais conseguir bloquear completamente o Sol por causa da mudança em sua órbita. Atrás da órbita de Netuno, existe um misterioso cinturão de Kuiper, cheio de objetos bagunçados e gelados. A coisa mais curiosa sobre essa formação espacial, porém, é que os cientistas não conseguem explicar o padrão do seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo um planeta gigantesco. Esse planeta hipotético já recebeu o nome de Planeta 9, e tudo o que podemos fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não. O oceano em Júpiter é maior do que qualquer corpo d'água em outros planetas do Sistema Solar. Mas não é o tipo de oceano que você está pensando. O de Júpiter não é feito de água. Essa coisa hipnotizante é composta de hidrogênio metálico e sua profundidade é de cerca de 40 mil quilômetros, o que é praticamente o mesmo que a circunferência da Terra. Agora, as pessoas ficaram sabendo dos belos anéis de Saturno lá pelos anos 1600. Mas hoje sabemos que Saturno não é o único planeta com anéis. Todos os grandes planetas gasosos, Urano, Netuno e Júpiter, têm seus próprios anéis, mas eles são finos e quase impossíveis de enxergar. Já Marte, Vênus e a Terra são feitos de material rochoso e não têm anéis. Ao mesmo tempo, a Lua de Saturno, Rheia, pode ter um sistema de anéis composto por 3 faixas estreitas. Se os astrônomos conseguirem confirmar isso, será a primeira vez que as pessoas descobrem anéis ao redor de uma lua. Aí Marte pode ganhar seu próprio conjunto de anéis nos próximos 70 milhões de anos. A maior lua do planeta vermelho, chamada Phobos, está orbitando cada vez mais perto do planeta. Um dia, é provável que ela seja despedaçada pela força gravitacional do planeta vermelho e se transforme em um anel que pode durar milhões de anos. E mais uma curiosidade legal sobre Marte. Você provavelmente já ouviu falar do gás metano, um subproduto de processos naturais como atividade vulcânica e emissões de vacas. De qualquer forma, esse gás não só faz parte da atmosfera marciana, como também é algo que deixa os astrônomos completamente confusos. A questão é que o volume de metano em Marte continua variando, e os cientistas simplesmente não conseguem descobrir de onde ele pode estar vindo. Será que pode haver vida em Marte? Será que pode haver vacas em Marte? Está escuro e incrivelmente frio. Não há oxigênio, não há água, não há vida. Mas o telescópio especial James Webb não parece incomodado com tudo isso.
Seu principal objetivo é encontrar as primeiras galáxias que se formaram há bilhões de anos no princípio do universo e observar as estrelas que compõem sistemas planetários distantes. Sua missão é... Mas espere, o que é aquilo? O telescópio espacial James Webb descobriu algo absolutamente incrível. Um planeta-estrela híbrido com nuvens muito estranhas. Este mundo bizarro, chamado VHS 1256b, é na verdade uma anã marrom. Elas são maiores que os planetas, mas muito pequenas para serem classificadas como estrelas. Elas emitem um pouco de luz própria e são bastante quentes, mas sua massa simplesmente não é suficiente para fundir hidrogênio em hélio, como fazem as estrelas completas. Corpos espaciais desse tipo não são realmente marrons. Eles ocorrem em uma ampla variedade de cores, mas são quase invisíveis ao olho humano. O que podemos ver é a luz que eles emitem, e para nós ela parece ser laranja escuro ou magenta. A anã marrom de que estamos falando tem quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Ela orbita duas estrelas anãs vermelhas, e para completar uma órbita, a anã marrom precisa de 17 mil anos. Na verdade, os astrônomos descobriram esse exoplaneta incomum em 2016, mas na época não o classificaram como uma anã marrom, e portanto não conseguiram explicar seu enigmático brilho avermelhado. Agora, graças ao telescópio James Webb, se conhece a origem do objeto espacial. Mas o telescópio espacial James Webb não parece incomodado com tudo isso. Enfim, de volta àquelas nuvens. Como você sabe, as nuvens na Terra são feitas de vapor d'água. Mas as da anã marrom são diferentes. Elas parecem ser feitas de areia. Parece a boa e velha areia da Terra, mas na verdade não é. Essas nuvens são feitas de minúsculas partículas de sílica. Os cientistas vêm apresentando teorias sobre a existência de tais nuvens de areia em exoplanetas há algum tempo. Mas a descoberta feita pelo telescópio espacial James Webb é a primeira prova real. As partículas de sílica na anã arenosa são provavelmente quartzo ou algum outro mineral. Em tamanho, elas têm menos de 1 micron, e 1 micron é 1 milésimo de milímetro. Em outras palavras, se parecem com partículas de poluição. O exoplaneta parece ter uma atmosfera que contém um pouco de água, metano e outras substâncias e minerais. Curiosamente, esta atmosfera não é pacata. Ela está constantemente passando por mudanças extremas. Outra coisa legal sobre isso, os cientistas detectaram dióxido de carbono. E esta é apenas a segunda descoberta confirmada deste gás em um planeta fora do Sistema Solar. A propósito, o telescópio espacial James Webb, com a ajuda do qual os astrônomos descobriram nossa anã marrom arenosa, é um equipamento absolutamente impressionante, cerca de 100 vezes mais poderoso que o Hubble. Embora o telescópio em si tenha 3 andares de altura e seu tamanho seja igual ao de uma quadra de tênis, seus espelhos são os espelhos de telescópio grandes mais leves de todos os tempos. Quando todos os 18 espelhos dele foram concluídos durante o processo de fabricação, sua massa foi reduzida em 92% em comparação com os discos iniciais. Cada espelho pesava apenas 20 quilos. Os espelhos do telescópio parecem ser de ouro, mas na realidade são feitos de berílio, que é um metal cinza-aço leve e quebradiço. De fato, há um revestimento dourado em cada espelho, mas eles não podem ser produzidos inteiramente de ouro, pois esse material tende a se expandir e contrair mesmo com pequenas mudanças de temperatura. É por isso que a quantidade total de ouro no telescópio espacial James Webb é inferior a 57 gramas. O lado telescópio do James Webb está esfriando e sua temperatura não sobe para mais de 223 graus Celsius negativos. Isso é frio o suficiente para tornar o nitrogênio líquido. Um enorme protetor solar de 5 camadas se estende ao redor do telescópio e reflete o máximo de luz solar possível, deixando o telescópio se manter frio. O telescópio foi lançado perto do Equador, pois a Terra gira um pouco mais rápido lá, e isso deu ao foguete um impulso extra. O telescópio orbita o Sol a mais de 1,6 milhão de quilômetros de distância da Terra, e quando acabar o combustível, continuará orbitando o Sol indefinidamente. Por outro lado, mesmo que o telescópio não tenha sido projetado para ser reparado ou atualizado, ele pode ser reabastecido com a ajuda de robôs. Isso prolongaria sua vida útil. Enfim, se você acha que nossa recém-descoberta anã marrom é o único exoplaneta bizarro que existe, deixa eu mostrar alguns outros mundos de tirar o fôlego. Existe um exoplaneta que é realmente algo. Basta olhar para sua incrível cor magenta. Você pode encontrá-lo na constelação de Virgem. O planeta é chamado de Gliese 504b. Ele orbita muito longe de sua estrela-mãe, 9 vezes a distância entre o Sol e Júpiter. O planeta se formou há relativamente pouco tempo e ainda brilha com o calor. É por isso que sua superfície parece rosada.
Um dos exoplanetas mais antigos que conhecemos, o PSR B162026b, tem cerca de 12,7 bilhões de anos. Ele é quase 3 vezes mais velho que a Terra. Isso também significa que o chamado planeta Gênesis se formou apenas cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Ele é tão antigo que suas 2 estrelas-mãe tiveram tempo suficiente para evoluir para uma anã branca e um pulsar, que faz quase 100 revoluções por segundo. Aposto que o nascer do Sol neste planeta deve ser incrível. A apenas 20 anos-luz do Sol, o que não é uma distância tão grande quando se trata do espaço sideral, um bizarro planeta interestelar está vagando pela Via Láctea. Mas mesmo que ele não orbite nenhuma estrela, ainda possui um campo magnético incrivelmente poderoso, 4 milhões de vezes mais forte que o da Terra. O exoplaneta SIMP J01366663639333473 também produz auroras incríveis. É por isso que, quando foi descoberto em 2016, os astrônomos tinham quase certeza de que haviam detectado uma anã marrom. Mais tarde, porém, os cientistas obtiveram algumas provas de que esse objeto espacial não era grande o suficiente para ser uma anã marrom. O planeta com certeza é um mamute entre seus colegas. Ele é 1,2 vezes mais largo que o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter, e mais de 12 vezes mais pesado. Os astrônomos acham que seu campo magnético excepcionalmente forte ajuda o planeta a produzir auroras. Mas o mais curioso é que elas são geradas de forma diferente das auroras da Terra. Pode ser porque a lua do exoplaneta o ajuda a criar shows de luzes fascinantes. O próximo exoplaneta não é como qualquer outro. Muitas vezes é chamado de Super Saturno, ou Saturno com esteroides. Isso porque o J1407b possui um sistema colossal de anéis. Eles são 640 vezes maiores que os de Saturno. Este mundo bizarro é o único planeta que conhecemos que tem anéis semelhantes aos de Saturno. Se você movesse esse gigante para o nosso sistema solar e o usasse para substituir Saturno, seus anéis pareceriam muitas vezes maiores do que uma lua cheia. O exoplaneta chamado WASP-12b absorve a luz que vem de sua estrela. Ele é um dos mundos mais sombrios que as pessoas conhecem, tudo porque seu lado diurno consome luz em vez de refleti-la de volta ao espaço. O planeta em forma de ovo é gigante, 2 vezes o tamanho de Júpiter, e ele retém mais de 94% da luz que atinge sua atmosfera. Pode ser a principal razão para as temperaturas na sua superfície, que podem atingir 2.500 graus Celsius. O lado noturno do planeta não é tão quente quanto o diurno, chegando a meros 1.200 graus Celsius. A diferença de temperatura faz com que o vapor de água e as nuvens se acumulem acima da superfície do planeta, e de tempos em tempos, redemoinhos de material da atmosfera superaquecida do planeta se espalham por sua estrela. Que vista! Descoberto em 2017, o Kelt 9b é um dos exoplanetas mais quentes que conhecemos. As temperaturas lá podem chegar a 4.300 graus Celsius. Para comparação, a superfície do Sol atinge 5.500 graus Celsius. O planeta é provavelmente tão incrivelmente quente porque orbita extremamente perto de sua estrela, Kelt 9, que é muito mais quente e maior que o nosso Sol. Especialistas acreditam que a estrela gigante pode um dia evaporar todo o planeta.